Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao estudo dos vermes nematóides, a aula de hoje ela vai ser dedicada para a gente conhecer pontos fundamentais sobre a anatomia e funcionamento dos principais sistemas dos nematóides. Provavelmente muitas das informações que vocês vão ver aqui já tenham sido lidas na literatura básica para fazer as atividades de questionário e das postagens. Assim espero. Meu objetivo na aula de hoje é destacar aqueles pontos fundamentais que são necessários para a gente entender como que esses animais vivem e se relacionam com outros organismos e com o meio ambiente. Eu gostaria de começar a aula mostrando esse vídeo para a gente recapitular algumas características básicas desses animais. Bom, a primeira delas é o tamanho. Esses animais são geralmente microscópicos. A gente tem uma ideia comparando com o tamanho das algas que estão aqui. Então, a maioria das espécies não passa de 3 milímetros de comprimento. E, embora o corpo deles seja cilíndrico, as extremidades posterior e anterior elas são afiladas, né? Então elas vão afinando, diferente das minhocas, por exemplo. E outra característica que marca é esse movimento, né, que a gente chama de movimento coleante, que é um movimento de chicote. Parece um movimento aleatório, né, embora seja muito eficiente para penetrar no meio de partículas, no meio de sedimentos. Quando a gente vê um vídeo como esse, né, de um animal se movimentando, parece que aleatoriamente, sem apêndices, sem olhos, a gente pode até pensar, nossa, que bicho primitivo. Mas, na verdade, esse é um dos grupos mais derivados dentro dos Equidizozoa. É um grupo extremamente bem sucedido. Eles ocupam o ambiente marinho, ambiente de água doce, ambiente terrestre, subterrâneo, dentro das plantas, dentro de animais. Quer dizer, eles têm adaptações únicas que permitem eles ocupar uma extensa gama de microhabitats. Não tem nada de primitivo nisso. E essa aparente simplicidade, ela vem sendo muito útil para nós no ponto de vista científico, especialmente através do uso de nematóides como modelos científicos para estudos em várias áreas da biologia. O exemplo mais clássico é a espécie Cenohabitys elegans, que é esse nematóide que está ilustrado aqui. A gente conhece tão bem esse nematóide que talvez seja o invertebrado mais bem estudado depois da Drosophila melanogaster, que é a mosca das frutas. A gente sabe desse nematóide de mais ou menos 1 milímetro de comprimento, que ele tem exatamente 959 células. Um número sempre muito uniforme. E ele tem 19.099 genes. E essa constância ela é muito útil para estudos de embriologia, de genética, e ele é um modelo considerado ideal para desenvolver vários estudos, inclusive de aprendizado e de memória. Importante a gente destacar que no caso dessa espécie existem duas formas. Uma forma hermafrodita, onde nós temos os aparelhos masculino e feminino funcionais, e nós temos indivíduos machos, menores do que os indivíduos hermafroditas. Então, esses números de células e número de tamanhos vai variar. No entanto, isso não é a regra geral dentro dos nematóides. Pelo contrário, a grande maioria das espécies de nematóides são dioicas, ou seja, existem machos e fêmeas. A fêmea, que carrega quantidades absurdas de ovos, ela é maior do que o macho. E o macho, além do tamanho menor e mais fino, geralmente, ele possui o final do abdômen
curvado, enrolado. Essa é uma característica que permite a gente diferenciar os sexos dos nematóides. E o final do abdômen, na região ventral, existem estruturas utilizadas para a cópula, ou seja, a transferência dos espermatozoides. Essas estruturas, chamadas de espículas penianas ou espículas copulatórias, elas são inseridas dentro do poro genital da fêmea e fica separado do ânus. Ou seja, a fêmea possui um ânus e um poro genital na região ventromediana do corpo. E os machos possuem uma cloaca, ou seja, a saída dos gametas, dos espermatozoides, é a mesma saída das fezes, do ânus. E geralmente o processo de cópula ele envolve comportamentos do macho de se enrolar em volta do corpo da fêmea. E essas estruturas, as espículas penianas, como a gente está vendo nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, né, elas são acionadas e penetram dentro do corpo da fêmea e ajudam a abrir o poro genital da fêmea para os espermatozoides poderem entrar. Lembrando que os espermatozoides dos nematóides são únicos, porque eles não têm o típico flagelo dos espermatozoides dos outros animais. As cores que vocês estão vendo aqui são cores fictícias, ok, gente? Isso aqui é colorido artificialmente no computador. E outro ponto importante é que a gente precisa desmistificar de uma vez por todas essa ideia de que a maioria dos nematóides são parasitas. Lembrem que 50% das espécies têm vida livre, vivem nos oceanos, vivem no solo, né? Vivem predando outros invertebrados ou se alimentando de bactérias, de fungos, de algas. Menos de 25% das espécies conhecidas são parasitas de plantas e de animais. Então, os nematóides são muito mais do que lombrigas e parasitas. Sabia não? Após a fecundação, que ocorre internamente, a fêmea é capaz de produzir uma quantidade de ovos impressionante. Quando a gente pega, por exemplo, as espécies do gênero Ascades, esse sim um parasita, no grupo das lombrigas, as fêmeas podem produzir até 200 mil ovos por dia, gente. São máquinas de produzir ovos. E o formato dos ovos, né, a esculturação dos ovos, ela é super importante para a identificação das espécies. Aqui a gente tem uma amostra de alguns ovos, né, de nematóides. Percebam que eles têm algumas esculturações, algumas verrugas. Tudo isso são estruturas valiosas para a gente reconhecer, inclusive, parasitas nas fezes. O exame de fezes, que é feito, por exemplo, em seres humanos ou em animais domésticos, geralmente faz a contagem de nematóides sejam eclodidos, mas também de ovos. Então a gente consegue saber qual a espécie de nematóide parasita a partir do tipo de ovo, do formato, dos desenhos, da esculturação desses ovos, que é uma informação super importante para saber se aquele parasita é um parasita de importância médica que pode estar prejudicando o organismo. Nesse vídeo a gente observa ovos de Caenorhabditis elegans, cada um com uma larva dentro. E é interessante destacar que para muitas espécies de nematóides, a primeira equidise ela ocorre ainda dentro do ovo. Então, do ovo não sai uma primeira forma larval, mas sim uma forma já em segundo estágio, que vai ter outros estágios antes de chegar à forma adulta. E essa larva ela tem a capacidade de romper a casca do ovo, né, e começar a colonizar o seu ambiente. Depois que esse animal sai do ovo, né, o que ele vai fazer? Ele provavelmente vai procurar um local adequado para ele encontrar alimento. Como que ele se orienta no ambiente? Por exemplo, um animal
que está à procura de algas no ambiente aquático, ou fungos no ambiente terrestre, ou um local no intestino do hospedeiro, no caso de espécies parasitas. Bom, existe um arsenal de estruturas sensoriais que são utilizadas por esses animais. Eles não têm olhos, mas podem ter estruturas fotossensíveis que a gente chama de ocelos, e percebem mudanças na luminosidade. E essas estruturas geralmente ficam localizadas na região anterior da cabeça. Mas as estruturas mais relevantes para eles perceberem o ambiente certamente estão em volta da boca. São papilas, estruturas quimiorreceptoras que permitem eles sentir o gosto. Elas ficam muito próximas da boca. São essas estruturas marcadas com essa seta branca aqui. Além disso, existem cerdas presentes no corpo desses animais que têm função também mecanorreceptora, que permitem ele sentir a textura do ambiente. Existem estruturas únicas no grupo dos nematóides, que é a presença de anfídeos. Anfídeos são estruturas sensoriais presentes ao lado da boca. Né? São poros conectados com conjunto de neurônios que permitem eles também sentir substâncias, hormônios, feromônios, cheiros que estão presentes no ambiente. O mesmo tipo de estrutura também está presente em muitas espécies de nematóides, só que na região posterior. São chamados, ao invés de anfídeos, fasmídeos. Esses fasmídeos têm estrutura muito semelhante. Ao longo do corpo desses animais, existem uma série de outros tipos de sensilas, de estruturas sensoriais. Então, vocês imaginem que a pele desses animais, a cutícula desses animais, ela é repleta de estruturas capazes de captar sentidos, temperaturas, substâncias químicas que fazem deles um dos organismos com maior potencial de estudos como bioindicadores de qualidade ambiental, porque eles percebem pequenas variações no ambiente. Tudo isso é controlado por um sistema nervoso relativamente simples, mas importante da gente conhecer em detalhe. A anatomia de um nematóide está representada aqui de maneira generalizada. O que significa isso? Significa que isso aqui é um esquema, não significa que todos os nematóides têm essas mesmas estruturas, nessas mesmas posições. Quando a gente pega o sistema nervoso desse animal, a gente destaca pelo menos 5 estruturas importantes. A mais importante delas é o anel nervoso em volta da faringe, também chamado de anel nervoso faringiano. Então, é um acúmulo, uma concentração de gânglios na região anterior que alguns chamam como um cérebro, que na verdade não tem a mesma origem do nosso cérebro. Ok? E ele se conecta fortemente a um cordão nervoso ventral, que é o cordão nervoso principal, responsável por movimento dos músculos e também boa parte das ações sensoriais do animal. Esse anel nervoso, ele também se conecta a um cordão nervoso dorsal, que é uma estrutura relativamente curiosa dentro dos invertebrados, que geralmente só há um cordão nervoso ventral, como no caso dos moluscos, dos insetos, dos anelídeos. Mas nesse caso, os nematóides têm um cordão nervoso dorsal. E esse cordão nervoso dorsal ele é responsável apenas por movimentação dos músculos. Tudo que vocês estão vendo em azul aqui é musculatura. É aquela musculatura em blocos presentes no dorso e no ventre. E tudo isso é inervado através de
gânglios, né, que são esses pontos brancos aqui, que se conectam a essa musculatura. Então, esses movimentos dorso-ventrais são graças à ação de cordões nervosos espalhados ao longo do dorso e do ventre do animal. E conectando esse cordão nervoso dorsal e ventral, existem conjuntos de nervos menores. Isso a gente chama de comissuras. Essas comissuras estão presentes também em outros grupos de animais, geralmente conectando gânglios. E essas comissuras provavelmente são responsáveis por inervação de órgãos sensoriais que ficam nas laterais do corpo desses nematóides. Existem uma série de gânglios espalhados ao longo do corpo desse animal. E esses gânglios são responsáveis principalmente por auxiliar na ação muscular de órgãos importantes, como, por exemplo, a faringe desses animais. Lembrem que a faringe desses animais é o principal órgão de captura de alimento ou de sucção de alimento. Então, precisa ter uma fiação, né, para movimentar esses músculos potentes muito grande, muito grossa. E isso se dá graças à presença desse anel nervoso faringiano e essa grande concentração de gânglios. O que acontece se a gente fizer um corte transversal nesse animal? Esse é um esquema retirado do Hickman de um corte transversal de um nematóide, de novo, generalizado. A gente não vai encontrar todas as estruturas nessa posição que a gente está vendo aqui. Né? E com os espaços de celoma, por exemplo, marcado em branco, tão amplos. O celoma dos nematóides ele não é tão amplo quanto desenhado aqui. O que a gente observa é um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral, algumas estruturas que vocês já devem ter visto na hora de responder o questionário, que são útero, contendo ovos, um intestino, nem sempre centralizado, muitas vezes deslocado em um dos lados, justamente devido ao grande espaço ocupado pelos úteros, e possuem também musculatura apenas longitudinal. E quando eu falo apenas musculatura longitudinal, eu estou falando musculatura da parede do corpo. Isso é um outro ponto importante. Eles não têm musculatura circular na parede do corpo. Mas, por exemplo, a faringe ela apresenta musculatura circular. Quando a gente analisa a musculatura longitudinal associada ao sistema nervoso desses animais, a gente vê um padrão bem curioso que a gente não encontra em outros animais. Geralmente, quando a gente analisa as células nervosas, né, presentes em animais, o axônio, que é a parte do neurônio que conduz o sinal elétrico, ele se alonga até o feixe de músculos. No caso dos nematóides, é o músculo que se projeta em direção ao cordão nervoso. Isso tanto no cordão nervoso dorsal quanto no ventral. Isso é uma característica bem incomum no reino animal. Uau! Eles não têm um sistema respiratório, eles não têm um sistema circulatório. Agora, as substâncias nitrogenadas produzidas por esses animais, elas são excretadas de uma maneira única dentro dos animais, que é através de canais excretores localizados nas laterais do corpo. A grande maioria desses animais excreta amônia. Né? Eles não têm problemas, por exemplo, de osmorregulação para aquelas espécies que vivem no mar. Né? Dependendo do ambiente onde elas estão, elas podem excretando quantidades crescentes de ureia.
Essas substâncias nitrogenadas, elas são produzidas através de processos fisiológicos naturais de todos os animais e elas ficam circulando no pseudoceloma. E elas são coletadas por células excretoras, localizadas na região anterior do corpo desses animais. A estrutura típica do sistema excretor dos nematóides inclui canais excretores e uma glândula excretora. Essa glândula excretora, ela se localiza na região anterior do corpo desse animal e ela possui um poro, que é por onde vai sair essas excretas nitrogenadas, localizadas sempre ventralmente na região anterior do corpo. Essa glândula excretora geralmente está associada a canais excretores, que é uma única célula que se alonga nas laterais do corpo num formato típico de H. Então, se a gente fizer um corte, né, nesse animal, a gente observa que existem canais laterais que estão em contato direto com o pseudoceloma, recolhendo substâncias nitrogenadas. E essas substâncias nitrogenadas são conduzidas até as glândulas excretoras, que funcionam como se fosse uma bexiga. Quando ela está cheia, ela elimina essas excretas nitrogenadas para fora do corpo do animal. Essa é uma característica única dos nematóides. O nome que vocês podem encontrar na literatura é células H, justamente pelo formato em H desses canais excretores, né? Ou células Renete, que também é um nome que aparece muito na literatura. A gente só observa isso em nematóides. E geralmente os livros de ciências e biologia trazem essa como uma característica típica dos nematóides. Mas prestem atenção que nem todos os nematóides apresentam esse tipo e essa complexidade de sistema excretor. Na verdade, existe uma grande variação na presença e no formato desses canais excretores, inclusive na presença de glândulas excretoras. O poro excretor ele sempre vai estar presente na região ventral anterior desse animal, mas nem sempre essas estruturas vão estar presentes nas espécies. Se vocês quiserem saber mais sobre esse sistema excretor, recomendo a leitura do capítulo sobre nematóides do Brusca e do Barnes. Lá vocês vão encontrar, inclusive, qual é a condição ancestral e quais são as condições derivadas em relação aos sistemas excretores dos nematóides. Talvez o nosso grande desafio ao longo da disciplina seja conseguir obter, através da linguagem técnica da literatura básica, aquele conhecimento essencial, né, para a gente entender de uma maneira contextualizada esses grupos animais. Espero que a maneira que eu apresentei essas informações tenha ajudado vocês a contextualizar melhor o que vocês leram na literatura. E convido vocês a continuarem lendo os livros indicados e tragam suas dúvidas para os eventos síncronos. Ou então mandem suas dúvidas através do fórum no Avro. Ok? Até a próxima! Não dá para acreditar que tem gente que estuda esses bichos, esses vermes nojentos. Não precisava nem existir esses bichos. Esses aí só dão prejuízo. É tudo parasita de gente, de bicho, de planta. Com tanta doença, precisando de cura, fica perdendo tempo estudando esses bichos insignificantes. Não, falando sério aqui, pra que serve? Me diz uma coisa que esses bichos fazem de bom. Não fazem nada.